Bom, fala galera, tudo bem? Aqui é o Teixeira Mendes. Vamos fazer aí o pré-jogo Fluminense e Atlético de Goiás pela Copa do Brasil. Bom, Copa do Brasil, importante, ó. Papel numerado, dinheirinho, bufunfa. Estamos precisando, a crise é grande. Vamos, Flusão! Então, ontem o nosso tricolor lançou o terceiro uniforme, né? Não deu para usar uma métrica ali ainda para medir o impacto, para ver se a galera gostou ou não do novo uniforme. Mas no geral, assim, olhando por cima, né, assim, num sobrevoo, acho que a galera se amarrou e eu acho que tem chance aí de ser um sucesso de venda, apesar da crise financeira aí, né, apesar da crise econômica, né, que afetou muito a renda das pessoas. Mas vamos ver, né? De repente o Flusão aí pode ter o seu terceiro uniforme bem vendido. Mas vamos falar do jogo? Nesse jogo, galera, olhando pelo que está aí na imprensa, ao que tudo indica, o Fluminense vem mais ou menos com o mesmo time do último jogo. O Egídio na lateral esquerda, já que o Barcelos não pode jogar a Copa do Brasil, ele já jogou pelo Botafogo. Quem entra na zaga é o Nino, né? Substituindo então o Digão. Então Nino provavelmente será o substituto do Digão na zaga. Muita gente vai perguntar sobre o Ferraz. Gente, é um jogo mais decisivo e o Ferraz, ele provavelmente está sem ritmo de jogo, né? Há muito tempo aí o Ferraz não joga uma partida, não entra no decorrer de uma partida, enfim. Hudson, né, ou Yuri ali para fazer a dupla de volantes com Dodge. Então quem vai ficar ali na frente da zaga? Provavelmente Yuri e Hudson. Pelo que deu para perceber, então, o Fluminense vai de Muriel, Calegari, Nino, Lucas Claro, Egídio, Yuri ou Hudson, Dodge, Nenê, Michel Araújo, Marcos Paulo, mais centralizado lá, né, como centroavante, digamos assim, e na esquerda o Wellington Silva, mais ou menos o mesmo desenho dos últimos jogos. Vamos lá, não se engane, falso 9 não existe, em primeiro lugar, e o Nenê não joga de falso 9. O que o Odair está fazendo? Quando o Fluminense está sem a bola, o Nenê sobra como se fosse um centroavante e participa menos da marcação, né? Então, quando o adversário vem vindo para cima, o Nenê fica um pouco mais solto, é poupado, e quem ocupa a faixa ali do meio de campo é o centroavante voltando, o Marcos Paulo. Quem está jogando de centroavante, quem está jogando de 9 é o nosso Marcos Paulo, que vem em baixa. Então ele está jogando mais enfiado. O que significa isso? Nenê não está jogando de falso 9. Primeiro porque falso 9 não existe. Essa posição não existe no futebol. Agora, e o Nenê, né? A única diferença é essa. O Nenê está mais pela meia, tá? Às vezes, eu acho que o Nenê tem certas características de um ponta de lança, né, o antigo ponta de lança, que não é exatamente o meia, né, na medida em que ele aparece mais na área, certo? Enfim, ele aparece dentro da área finalizando, como foi contra o Corinthians e outros jogos, né, o Nenê aparece dentro da área finalizando. Então ele às vezes faz essa função de um ponta de lança. Mas para todos os efeitos, o Nenê é o meia. E quem vai jogar ali mais centralizado no lugar do Evanilson é o Marcos Paulo, né? Que tem características diferentes do Evanilson, né? Agora, qual é o problema ali, né? É que quando a gente pega os 4 jogadores de frente ali, né? O Araújo que joga um pouco mais pela direita, um pouco mais recuado, não é exatamente um ponta. O Nenê mais centralizado, o Marcos Paulo à frente. E pela esquerda, o nosso querido Wellington Silva, certo? O grande problema ali, cara, é que
pela própria característica do Marcos Paulo, a equipe muda um pouco a forma de jogar. O que faz um centroavante nesse time do Odair, se vocês repararem, né? Ele não é apenas aquele 9 finalizador que fica esperando a bola, que participa menos, como por exemplo o Cano lá no Vasco, como por exemplo até mesmo o Fred em algumas situações do passado, né? Ele ficava mais entre os zagueiros, brigava dentro da área e de repente voltava pouco para buscar o jogo. No máximo fazia um pivô. O Evanilson, ele jogava de um jeito um pouquinho diferente, né? Ele voltava um pouco mais para buscar jogo quando estava difícil, né? Ele se movimentava mais, né? E o Marcos Paulo, eu não sei, ele não está conseguindo fazer bem essa função. Ele já jogou ali na posição, né? Acho que a posição de origem dele é ali jogar como centroavante, mas ele tem contribuído pouco, né, com a movimentação ofensiva do Fluminense. Então, por exemplo, a movimentação do Araújo, quando o Araújo pega a bola da direita para a esquerda, depende muito dele, né? Por quê? Porque ele, nesse tipo de jogada, ele empurra a zaga, né? A movimentação dele, ele penetra a área, ele vai penetrando em direção ao gol do adversário, sem a bola, e abre o espaço para quê? Abre o espaço entre os volantes e a zaga. E é nesse espaço aí que, por exemplo, um jogador trabalhando com a perna esquerda no lado direito, como o Araújo, ele tem um espaço para fazer aquela movimentação. Como o Araújo já fez algumas vezes, ele pega a bola, às vezes dá em alguém, como por exemplo, teve um gol que o Nenê fez contra o Figueirense, que foi assim, acho que o segundo gol do Fluminense. É uma bola que tá com o Araújo, ele pega na direita, não leva pro fundo, ele leva pro meio e dá no Nenê. Ou então o próprio Araújo leva e bate, né? Só acho que o Araújo está finalizando muito mal, né? O próprio Nenê se aproveita desse vazio, né? Desse espaço entre os volantes e os zagueiros, né? Ele gosta de jogar ali nesse intervalo, mas isso depende muito da dinâmica do atacante. Por exemplo, às vezes a infiltração em diagonal do Wellington Silva, que joga aberto, quando a bola vem da direita, ele vem em diagonal por trás da zaga, depende muito da movimentação também do Marcos Paulo, né? De como ele consegue ali segurar a marcação com a presença diária dele. Então eu acho que a gente perde um pouco essa interação. E sem contar que ele não aproxima bem, não sabe fazer o pivô, né? Às vezes não tem nem porte físico para dominar de costas e ajeitar, né? Então ele tem pouco contato, por exemplo, com o lado esquerdo, que é o jogador que joga mais avançado, que é o Wellington Silva. Enfim, ele vai ter que entrosar ali na frente, interagir melhor com os seus companheiros, tá certo? Então, gente, a gente observa aí essa coisa da movimentação do Flu ali no ataque, de como o Marcos Paulo tem que se ligar rápido, né, para poder aquele ataque ali funcionar melhor. No último jogo funcionou algumas vezes, não foi um jogo brilhante, mas nós conseguimos chegar na área adversária com 4, 5 jogadores em algumas situações, como eu falei no link da análise do jogo lá, Fluminense e Corinthians. Acho que isso pode ser um padrão ofensivo, tá certo? Fora isso, galera, falso 9 não existe, tá? Falso 9 é brincadeira, assim, é muito javanês, né, para um esporte só. Mas vamos lá, aqui no Laranjeiras Rádio o pessoal entende de futebol e sabe que falso 9 não existe. E já que a galera entende de futebol, conhece, bate papo, conversa, quero perguntar, qual o seu palpite para esse jogo? O meu é o seguinte, eu acho que dá Flusão 2-0, vou dar uma moral pro Marcos Paulo. Marcos Paulo se recupera, volta a jogar bola, o futebol dele e mete 2 gols. Fluminense 2-0, 2 do Marcos Paulo.
Marcos Paulo, tô torcendo por você, rapaz. Não tô te cornetando, não. Quer dizer, tô sim. Mas é porque a gente torce, pô. A gente quer que todo mundo jogue muito, cara. Por isso que a gente fala mal, entendeu? Que é torcedor, pô. Valeu, galera. Até mais tarde, hein? Um abraço.